Esse é mais um caso de racismo no futebol mundial. Na Espanha ou no Paraguai, o esporte tem sido palco, sim, de atos racistas por parte desses torcedores ou de outros jogadores. Na América do Sul, a prática tem sido recorrente em campeonatos também, na Conmebol. A gente está até cansado de noticiar esses casos de brasileiros que foram vítimas de racismo em jogos da Copa Libertadores e também na Sul-Americana. Andrei, o que diz o regulamento da competição sobre exatamente esse tipo de crime e o que pode ser mudado para coibir esses atos racistas? Prazer conversar contigo, com toda a tua audiência. Infelizmente, como você bem colocou, sobre um tema que ainda persiste em fazer parte do ambiente esportivo. O esporte, ele agrega, ele não afasta, ele abraça, ele não segrega. E quando a gente vê uma atitude discriminatória como essa, obviamente que a gente precisa levantar a voz e defender, obviamente, direitos humanos e combate a qualquer tipo de preconceito. Acontece que o esporte não tem conseguido se manter distante desse tipo de ambiente, desse tipo de postura por parte de alguns torcedores. E, obviamente, que ele precisa se proteger. E como ele se protege? A partir dos regulamentos privados. Claro que a gente tem uma série de leis da legislação, tanto desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, desde a nossa Constituição Federal, de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, o Paraguai é signatário, que protegem os direitos humanos, que combatem o preconceito. Mas dentro do ambiente esportivo, o esporte também precisa agir. E o fato é que os regulamentos esportivos, eles não são duros no combate ao preconceito. Por mais que a gente tenha uma campanha institucional da FIFA e de toda a cadeia associativa do futebol, replicada pela CBF, para algumas federações estaduais, o julgador não tem um caminho, um tipo para punir com rigor manifestações como essa. A gente já viu, não só no estádio paraguaio, como até em estádios brasileiros, manifestações preconceituosas como essa, por um número ainda maior de torcedores. Então, ainda mais grave, é que essa chama a atenção justamente porque o Luigi contrariou o óbvio. Ele se manifestou de maneira efetiva diante do absurdo. Ele não calou como a maioria dos jogadores. Ele se posicionou e ele contestou o papel da imprensa, quando foi perguntado sobre como o jogo estava. Ele questionou o papel da Conmebol, que deve coibir esse tipo de atitude, e questionou a cultura do futebol, que ainda permite que isso aconteça. Então, ele levantou um grande debate. Ele está de parabéns, o Luigi, por se posicionar. Agora a gente já viu cenas muito mais lamentáveis esportivas. E o que diz o Código Disciplinar da Conmebol? O Código Disciplinar da Conmebol, Raquel, ele diz o seguinte, que quando há uma manifestação preconceituosa e dentro da ideia do esporte de proteger direitos humanos, o clube pode ser punido com uma multa de $10 mil a $100 mil. Em alguns casos, aquele julgador que vai analisar o caso pode também fechar os portões do clube, pode inverter o mando de campo em casos mais graves, mas não há determinação, por exemplo, para perda de pontos, ou, por exemplo, uma atitude ainda mais drástica, que é o que o Palmeiras cita, a exclusão do clube paraguaio do campeonato. Não sei, o que o Palmeiras está fazendo é exercendo o seu direito político de se manifestar diante de um fato que acabou repercutindo no mundo inteiro. Agora, o futebol precisa de regulamento mais duro no combate ao preconceito. Inclusive, só para lembrar que o ano passado, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, depois, e você citou bem um dos casos da Espanha, depois de toda a comoção e a repercussão que o caso do Vini Júnior gerou, não só na Espanha, como no Brasil e no mundo, o Gianni Infantino determinou às federações internacionais, e aí vale para a CBF, vale também para a Conmebol, que colocasse dentro dos seus códigos disciplinares, que é a legislação privada do futebol, uma regra que puna com perda de pontos manifestações preconceituosas. Até agora ninguém colocou.